Queridos, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Queridos, vamos fazer uso da palavra de Deus. Vamos livro do profeta Isaías 40, versículo 31. Isaías fica depois de Salmos e antes de Jeremias, antes de Oséias. Isaías 40. Depois de Jó, depois de Salmos. E antes de Ezequiel. Apenas um versículo só. Tá bom? Isaías 40, versículo 31. Diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E a igreja diz: amém. Poder ser. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por retornar a esta casa, a convite do nosso irmão pastor Joseilton, que é um grande amigo meu, e para mim é uma satisfação grande, né? Eu gosto de honrar as pessoas que me honraram, e o próprio Deus é assim também. O próprio Deus diz: eu honro os que me honram, e a Bíblia diz para dar honra a quem tem honra. Tá bom? Deus abençoe a pastora, tá bom, filha? As suas filhas também, os obreiros, os tocadores também. Que Deus continue abençoando esse lugar grandemente, que Deus possa prosperar com a força, de uma maneira gloriosa, tá bom? E vamos estar falando Isaías 40, tá bom, queridos? Faz tempo que eu queria trazer essa mensagem aqui de novo, mas eu creio que hoje é um dia certo. E eu não tenho mensagem, irmão, para festa, para congresso, não. É a mesma mensagem de festa, congresso, aniversário, igreja grande, 2, 3, é a mesma mensagem, né? É a mesma mensagem. Não sei pregar uma mensagem para festa e outra mensagem para 2, 3 pessoas, não. É a mesma mensagem. Eu já trouxe mensagens, tudo, na minha igreja, na pandemia, que tinha uma pessoa só tinha a minha lembra, foi vários cultos, só tinha uma pessoa no banco só, e o porteiro. A mensagem é normal. Né? Jesus, irmãos, ele valorizava muito o quê? Louvado sejam cultos que tinha uma pessoa só. Era Zaqueu sozinho, era Bartimeu, que estava sozinho, era a mulher samaritana, era a criança. Então nunca, por isso que o próprio Deus diz: sede fiel que no pouco, sede fiel no pouco, porque sobre muito eu te colocarei. E quando você é fiel nas mínimas coisas, pode ter certeza que Deus vai colocar você em grandes coisas, em grandes lugares, né? Louvado seja o nome de Jesus. Deus já me honrou em muitos lugares maravilhosos, igreja muito linda, grande, mas eu não consigo, irmãos, desprezar. Às vezes eu vou em favela mesmo assim, ninguém está em buraco, nem beco, nem tudo, né? Eu vou lá, maior alegria do mundo, né? Aonde me convida, eu vou de todo o coração, né? Porque a Bíblia diz que mais vale uma alma salva de que o mundo todo perdido. Muito bem, meus queridos, Isaías 40, versículo 21, a parte A, vem dizendo assim: mas os que esperam no Senhor, o que acontece? Renovarão o quê? As suas forças. Aqui a Bíblia está dizendo para aqueles que esperam o quê? Que esperam no Senhor. Se a pessoa espera nos senhores da terra, nos senhores presidentes, nos senhores governadores, nos senhores prefeitos, nos senhores empresários, nos senhores que é constituído pela lei, tudo, os senhores advogados, a pessoa pode muitas vezes esperar e pode até mesmo se decepcionar. Mas quando a pessoa espera no Senhor, que fez o que os céus e a terra, uma coisa ele pode ter certeza:
Ele vai renovar as suas forças. Por isso que a Bíblia diz: esforçai-vos e não desfaleça as vossas forças. O livro de Efésios diz: revesti vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Mas os que esperam no Senhor. É muito importante, irmãos, nós que já entregamos a nossa vida a Deus, louvado seja, temos dependência de Deus, nós estamos esperando em Deus. É muito importante a gente esperar em Deus, se acalmar em Deus, pedir confirmação a Deus, a se aquietar em Deus, lançar toda a vossa ansiedade em Deus. Por quê? Porque Ele tem tomado conta de nós. E quando a pessoa espera, muitas vezes pode vir fadiga, pode vir desânimo, pode vir canseira, pode vir o desânimo, pode a pessoa querer voltar para trás, a pessoa vai querer desistir, a pessoa vai querer jogar tudo para o alto, a pessoa vai querer subir, porque é difícil, louvado seja o nome de Jesus, esperar. Mas quando uma pessoa espera realmente em Deus, irmãos, Deus, Ele não nos decepciona. Não decepciona. E para esperar em Deus, é importante a pessoa também ter algumas qualidades, algumas virtudes e também algumas atitudes. Uma das primeiras atitudes que a pessoa tem de esperar em Deus, louvado seja, tem que buscar muita graça de Deus e pedir muito ânimo para Deus. Porque Deus, o próprio Deus, não se preocupava muito com o ânimo do povo. Na morte de Moisés, quando Deus chamou a Josué, a primeira palavra que Deus disse para Josué, do capítulo 1 até o capítulo 2, Deus falou 4 vezes para Josué, para que ele se esforçasse e tivesse bom ânimo. As pessoas estavam em alto mar. Jesus era a 4ª vigília da noite. Quando Jesus foi ter com ele, Jesus não chegou acalmando o vento, a tempestade, não. A primeira palavra que Jesus proferiu foi essa: olha, tende bom ânimo, sou eu, não temais. A Bíblia diz que neste mundo, irmãos, neste mundo tereis aflições. Tereis aflições. Já é uma profecia, é aflição. E muitas vezes, por causa dessa aflição, a pessoa vai atrás de psicólogo, vai atrás de psiquiatria, vai atrás de médico, vai atrás de autoajuda. Mas a Bíblia diz que neste mundo tereis aflições. Mas o próprio Deus diz: olha, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A pessoa podia ser deficiente, irmãos. Jesus não dava moleza, mas nem para a pessoa deficiente. Zaqueu, ele clamava tanto, e aí Jesus mandou que buscasse ele. Louvado. Quando buscou ele, irmãos, uma pessoa que ele era muito animado, mas quando Jesus mandou chamar ele, louvado, os discípulos mandavam que ele calasse, e ele clamava mais alto ainda. Quando as pessoas mandou que ele calasse, ele não se calou, ele clamou mais alto, ele estava animado. Glória a Deus! Mas depois, irmãos, 2 sinais que ele desanimou. Porque quando Jesus foi mandar ter com ele, a primeira palavra foi essa: olha, tende bom ânimo, levanta-te. Mas por quê? O mestre te chama. Espera aí, uma pessoa que poucos minutos clamava tanto, o povo mandou parar, ele não parava. Mas esperou em Deus poucos minutos, já bateu um desânimo, não conseguia nem clamar mais, a ponto de os discípulos dizer: olha, tende bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. Colocaram Zaqueu Bartimeu na frente de Jesus, e ele não falava era nada. Mas como nada? Porque quem falou primeiro? Foi Bartimeu ou Jesus? Foi Jesus. Jesus disse: que queres que eu te faça? Aí ele respondeu: eu quero ver. Então a tua fé te salvou. Ele viu a luz do dia e a luz do nosso caminho, que é Jesus Cristo. Então a primeira coisa que temos que ter, louvado seja, no evangelho, na vida espiritual, conjugal, material, matrimonial, financeira, louvado, é ter ânimo.
A pessoa com ânimo, ele vence as batalhas, as dificuldades, porque ele é animado para tudo. Louvado é você andar com a pessoa desanimada, você desanima. Você andar com a pessoa fraca, você fica fraco. Você andar com a pessoa murmurador, você fica murmurador. Você andar com a pessoa cheia do Espírito Santo, você fica cheio do Espírito Santo. Você andar com a pessoa cheia da graça, você fica cheio da graça. Você andar com a pessoa cheia de esperança, você fica com a vida cheia de esperança. Então, em primeiro lugar, louvado seja o ânimo. Agora, por isso que a Bíblia diz: louvado seja o nome de Jesus. Salmos 27, versículo 14. Ó, espera no Senhor e anima-te. E o que vai acontecer? E Ele fortalecerá o que? Fortalecerá o teu coração. Quer dizer, espera no Senhor. O problema não é só esperar. Espera no Senhor e anima-te. E Ele fortalecerá o teu coração. E em segundo lugar, é saber, para aquele que espera, Deus trabalhou na vida, nas pessoas da antiguidade, Ele está trabalhando também nas pessoas na atualidade. Louvado seja o nome de Jesus. E no futuro, Deus está trabalhando. O mesmo Deus que deu grandes vitórias para os seus irmãos, para as suas irmãs, para fulano e para ciclano, que já contou a bênção, que está contando vitória, sinais, prodígios, milagres, curas, portas abertas. Deus prosperou na palavra, na visão, na revelação, na profecia, no trabalho, na vida secular, na vida espiritual, na vida conjugal. O mesmo Deus que trabalha na vida de fulano, trabalha na nossa, porque Deus não faz acepção de pessoa. A Bíblia diz em Isaías 64:4, diz que desde a antiguidade, irmãos, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu o quê? Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Então, o próprio Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então Deus vai trabalhar na nossa vida muitas vezes não como a gente quer, mas sim como Deus quer. É a mesma coisa, a gente vem para a igreja para ouvir não o que nós queremos ouvir, mas sim o que nós precisamos ouvir, para que Deus possa trabalhar e a nossa vida seja. Louvado seja o nome de Jesus. Então Deus trabalha para aquele que nele espera. Se você está esperando em Deus, pode ter certeza que Deus está trabalhando. E em terceiro lugar, é importante você esperar em Deus, mas ter paciência. Uma pessoa que esperava em Deus de tal maneira que tinha paciência, Davi. Salmos 40, Davi mesmo diz: eu esperei, mas foi com paciência no Senhor. E ele inclinou os seus ouvidos, ouviu o meu clamor, tirou-me do charco horrível de lobo, firmou-se os meus passos sobre a rocha e colocou um novo cântico na minha boca. Muitos ouvirão e se alegrarão no Senhor. Quer dizer, Davi, ele esperava em Deus, ele se animava em Deus e tinha paciência em Deus, por isso que teve grandes vitórias. E mesmo Davi não recebendo vitória, ainda ele dizia: bendizo minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim possa bendizer o seu santo nome. Aleluia. Davi ficou 7 dias e 7 noites de jejum e oração, para que Deus não tomasse o primeiro filho dele com o pé de servo, segundo ela Salomão. Louvado seja, ainda no 7º dia ainda veio o óbito, ele se levantou, louvado seja, se banhou, se alimentou e foi para a batalha. Louvado seja, ele podia ficar isolado no quarto, louvado não, ele foi para a batalha, ele não recebeu a vitória, mas ainda disse para Deus assim: Deus, olha, eu bem sei, eu bem sei que tudo pode, Deus, e nem dos teus pensamentos pode ser impedido. Bendizo a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim possa bendizer o seu santo nome. Jó esperou em Deus e Deus restituiu em dobro tudo o que Jó perdeu. Irmãos, não é a humanidade que se agrada
de ver você esperar em Deus. Porque se depender dele, você já passa por Salmo 70, que diz: apressa-te, ó Deus. As pessoas não estão se preocupando com sua bênção, com seu milagre, com sua proximidão. Quem é que se agrada, irmãos, de saber? A Bíblia diz que saber de você é o próprio Deus. Livro de Salmos 147, versículo 11, aqui diz que Deus, ele se agrada daqueles que esperam nele e na sua misericórdia. É o próprio Deus que sabe que você depende dele, e espere nele, anima nele, tenha paciência dele. Louvado seja, sabe que ele vai te dar a vitória, ele está trabalhando. Então, louvado seja, sabe que louvado, é importante ter ânimo, é importante ter paciência, é importante saber que Deus está trabalhando, e é importante também saber que é o próprio Deus que se alegra daqueles que esperam nele. Glória! Abraão e Sara tinham uma promessa, mas só que Deus fez uma promessa para Abraão e Sara. Eles já estavam avançados de idade, eles duvidaram, e Sara até mesmo riu. Louvado seja, aí eles não conseguiram esperar em Deus. Agora Sara coloca a empregada Agar na vida de Abraão. Nasce quem? Nasce Ismael. Em seguida Sara também fica grávida, nasce Isaac. Duas nações começam a nascer. Agora as mães entram em conflito, em brigas, começam a brigar uma entre as outras, ficaram contentes tudo, e acharam por bem mandar Agar embora. Agar foi embora, louvado seja, mas só que Deus foi atrás, o anjo foi atrás de Agar, e fez uma promessa com Agar, que seria uma nação grande, que seriam homens valentes, que Deus ia abençoar, ia prosperar eles ricamente. Quem é esse povo nos dias de hoje? É o povo do islamismo, do Irã, do Iraque, os povos de Maomé, que no Brasil tem 200 milhões de habitantes. O islamismo tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes que adoram até mesmo, que é o povo que? É o povo de Ismael, de Agar. É o povo da Arábia, tudo que põe a mão vira ouro, uma pessoa muito abençoada. Louvado, e por causa disso, eles ficam, quer dizer, o povo do islamismo diz que eles são da promessa, por causa de Abraão que nasceu Ismael. O povo de Israel diz que eles são da promessa que nasceu Isaac. Louvado, e por causa disso, eles estão em guerra até nos dias de hoje, um matando o outro em guerra. E ainda o povo de Israel vive que profetizar bênção para eles. Esperaram tanto em Jesus, Jesus chegou, não acreditou, ainda mataram ainda. E ainda profetizaram a maldição para eles, dizendo: olha, que o sangue desse inocente caiu sobre nós e nossos filhos. Quer dizer, profetizou que uma maldição. Aí veio Hitler e dizimou o quê? 6 milhões de judeus. E ainda tem a guerra do Armagedon, que todas as nações vão até mesmo querer guerrear, destruir Israel, e aonde Jesus vai aparecer no Monte Sinai, eles vão acreditar que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Então, nos dias de hoje, irmãos, muitos países estão em guerra, é porque não souberam que esperar em Deus, e ainda profetizou o que? Uma maldição para a família. Aí a Bíblia diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aí vem: renovarão as suas forças. Aleluia! Glória a Deus! Uma coisa que não podemos é aceitar, louvado-se, de uma renovação velha, se conformar. Foi Paulo que diz, olha, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, mas transformado, olha só, pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É vida renovada. Glória a Deus! Davi tinha uma posição de rei, mas não deixava de dançar na presença de Deus.
não deixava de louvar a Deus, não deixava de orar a Deus, e ainda profetizou, louvado seja o nascimento de Jesus, Salmos 22, ele mesmo diz: Deus meu, por que me desamparaste? Quer dizer, Davi profetizou ainda a morte de Jesus. Além de ser um salmista, um cantor e um profeta. E todo dia adorava a Deus com 7 hinos, Salmo 119, versículo 164. E Davi louvava ao Senhor 7 hinos por dia. Davi, ele mesmo pediu uma renovação para Deus. Ele era rei de Israel, ele mandava e desmandava, mudava a vida de gente, mudou a vida de Mefibosete, mudava a vida, dava até a metade do reinado. Mas era uma pessoa que não era sensível à voz do Espírito Santo. Ele orou a Deus o coração puro e renova. Quer dizer, Davi, que era Davi, ele pediu uma renova em mim, Senhor. Ele pedia para Deus uma renovação. Louvado seja, e não tem outra forma de nós se renovar na presença de Deus, a não ser na palavra de Deus, a não ser cultuando a Deus, a não ser na casa de Deus, a não ser buscando ao Senhor, enquanto que se pode achar. Eu quero ter fé. A fé vem para ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Os discípulos dizem: acrescenta-nos a fé. Para Jesus chamou os discípulos homens de pequena fé. Para a mulher cananeia, Jesus disse: grande é a tua fé. Para o centurião, Jesus disse: eu nunca vi tanta fé. Então você vai ter fé, você vai ter força, você vai ter graça, você vai ter virtude, você vai ter sabedoria, você vai ter poder, vai ter misericórdia, vai ser na presença, na casa de Deus. Aleluia! Louvado seja na casa de Deus. Foi o próprio Deus que constituiu a igreja e deu a medida também. Davi podia ficar congregando no seu palácio, mas ele mesmo diz: olha, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e aprender o quê? E aprender no seu santo templo. E Davi, irmãos, ele não precisava chegar na igreja para se alegrar, não. A igreja era outra coisa. Só de falar de igreja ele já se alegrava. Não, irmão, só de falar, imagine na igreja. Ele mesmo, Salmo 22, 122 diz, Davi diz: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É prazer, irmão, de estar na casa de Deus. Independente de campanha, independente de quem vai estar dirigindo, independente de qualquer coisa, você tem que vir para a casa de Deus, independente se o pastor vai vir ou se não vai vir, se o pregador vai vir ou se não vai vir, se fulano vai vir ou se deixou de vir, quem vai cantar, quem vai pregar, não. É verdade, meu Deus. É prazer de estar na casa de Deus. E o próprio Davi diz: Deus, torna a dar-me, Deus, a alegria da tua salvação, e dai, meu Deus, o espírito voluntário ao Senhor. Prazer de estar na casa de Deus. É o que é sair da zona de conforto, e não se conformar com a frieza. Eu estou fraco, eu estou desanimado, estou pensando em voltar para trás, eu estou triste, estou abatido, eu estou com depressão, eu estou muito angustiado, mas muitas vezes você não congrega. Jesus, queima ele. E quando congrega, chega atrasado na igreja. Louvado está mais preocupado, louvado vocês não vê a hora de ir para casa, muitas vezes está mais preocupado com a novela, com o jogo, tudo. Não, nós não podemos servir a dois senhores. Há de alegrar um e entristecer ao outro. Você não pode trocar a igreja de Deus. O próprio Jesus: as portas do inferno não serão contra a minha igreja, a igreja de Deus. Você pertence a Deus. E Deus, não, louvado seja o nome de Jesus, Ele não abre mão de você por nada. Não abre mão. Louvado seja o nome de Jesus. Renovarão o quê? As suas forças. Renovarão. Por isso que a Bíblia diz ao fraco: eu sou forte. Renovarão as suas forças. Você não vai renovar a força em casa. Você não vai se renovar as suas forças, louvar no comodismo.
Você não vai renovar suas forças desanimado. Você não vai renovar suas forças sem paciência. Não, você vai renovar suas forças debaixo da potente mão de Deus. Revestimos de toda a armadura de Deus, para que ele possa estar firme. Aleluia! Contra as astutas ciladas do diabo. Renovar as suas forças. Depois Glória a Deus. Depois ele diz mais, olha, subirão com asas como águia. Subirão com asas como águia. A Bíblia, irmãos, fala 32 vezes sobre esse pássaro que se chama águia. No mundo inteiro, irmãos, tem quase 10 mil tipos de aves diferentes uma da outra. Quando se trata de águia, tem mais ou menos 70 tipos de águia diferentes. É águia real, águia nipalência, águia pescadora, águia imperial, águia das garras curtas, águia cinzenta, águia nipalense. São 70 tipos de águia diferentes. E entre uma ponta da asa até a outra ponta da asa atinge até 3 metros de comprimento. Entre o bico até a cauda atinge até 1 metro de comprimento. Ela vive em faixa de 50 a 70 anos. Elas não brigam entre si. Enquanto elas estão vivas, têm o seu casal, e elas têm uma virtude muito grande. Quando elas se ajuntam, o macho com a fêmea, elas são fiel até a morte, irmãos. A águia, ela não trai o macho enquanto vive, nem a fêmea trai o macho também enquanto vive. E elas subirão com asas como águia. Quer dizer, a águia atinge mais ou menos, irmãos, 10 mil metros de altura, 10 mil metros de altura. E quando ela desce para buscar uma presa, ela atinge até 200 km por hora para pegar uma presa ainda no alto ainda. Louvado seja o nome de Jesus. E uma coisa muito interessante, subirão com asas como águia. Então cada águia, irmãos, ela tem uma personalidade, uma característica. Cada uma delas, quando se fala de águia, cada uma tem uma personalidade diferente, caça diferente. Tem a águia marinha ou águia pescadora, ela olha para o mar. Irmãos, e quando desce, tem umas delas que não chega nem a entrar no mar. Ela já passa por cima mesmo, já pega o peixe e já sai para comer. Tem outras que entram dentro da água, quando sai com um peixe batendo de um lado para o outro. Tem umas que saem até com 2 peixes nas garras e o peixe sangrando tudo, e ela não larga por nada. Muitas aves, ela entra dentro da água, não consegue voar mais porque está molhada. A águia não, ela entra dentro da água, sai voando e ainda com peixe se batendo tudo. É a águia pescadora. Jesus disse para os discípulos: olha, louvado seja meus. Jesus criou os discípulos que pescavam peixe literal para ser pescadores de homens. Nós temos que pedir para Deus dá graça, dá sabedoria, para nós resgatar as almas das garras do diabo. Porque uma coisa certa, das garras do diabo Deus já nos tirou. Mas louvado seja Deus, já nos livrou. Mas na mão de Deus ninguém nos tira. Deus já nos resgatou. Então nós temos que resgatar almas para Cristo, irmãos. Vai pregando o evangelho com sua simplicidade. Porque antes da pessoa ler a Bíblia, eles vão ter vai estar lendo a sua vida, o seu testemunho, o seu andar, o seu levantar, a sua atitude, o seu negócio. Eliseu não chegou nem a abrir a Bíblia, só passou na cidade. A mulher disse: lá vai o santo homem de Deus que prega o evangelho. Já fez uma casa no quintal, já hospedou ele, é o testemunho. Provérbio 22 diz que mais vale o bom nome
do que o ouro e a prata. E agora a outra águia, ela pega o quê? Tem umas que pega cobra. Eu estava vendo, irmãos, pesquisando isso aí. Tem umas que tem umas cobras que é de água. Ela sabe, ela tem noção quando a cobra vai levantar para respirar. Quando ela desce, irmãos, ela rebata a cobra e tira para fora. Agora, como está no toque, irmãos, a águia vai atrás da serpente. A serpente se esconde e já se prepara para ter o quê? Para dar o bote. Porque a águia, irmãos, ela enxerga muito bem. O livro de Jó diz que a águia enxerga lugares longínquos. Eu estava vendo uma pesquisa que parece que nossos olhos tem uma coisa de fel aqui, sobre que abre a luz do dia. Eu estava vendo que a águia tem 3 vezes mais. Ela enxerga lugares longe, com muita distância. 2.000, 3.000, 5.000. Ela enxerga uma presa e ela desce com muita velocidade. E a cobra, irmãos, quando avista, ela se esconde, já prepara o bote. E ela não entra de cabeça, não entra de garra, não entra de peito, não entra, louvado seja não. Como é que ela entra? Ela entra, mas ela coloca a asa na frente. Louvado, ela coloca a asa na frente e a serpente faz o quê? A serpente dá o bote nas penas que está na frente da asa e joga o veneno. Depois que jogou o veneno, a águia pega, louvado, das suas garras, bate na cabeça da serpente, esmaga a cabeça da serpente, tira para fora, come e ainda leva para os filhotes e acaba com o ninho da serpente. Louvado, se acaba com o ninho da serpente. Quer dizer, estratégia, ela é venenosa. Deus disse para mim, para você e para nós: eis que vos dou o quê? Poder. Mas para quê? Para pisar em serpente e escorpião. Então na minha, na sua, na nossa vida, irmãos, Jesus está na frente, pisando na cabeça da serpente. Bom, pode ser o veneno que for, maior que está conosco, de que está com eles. E essa peleja não é nossa, mas essa peleja é de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Não temos que temer a nada. As coisas é resolvido na oração e no nome de Jesus, na palavra de Deus. Então vai vivendo a vida e andando, louvado, tranquilo, pisando nos problemas, pisando na serpente, porque o Senhor diz em Isaías 45 que o Senhor irá adiante de ti, endireitará os seus tortos, ele quebra as portas de bronze, despedaça os ferrolhos de ferro e dar-te-ei tesouro nas escuridades. É sabedoria. É sabedoria. Louvado seja, é visão. Louvado seja, visão. É visão longe. Ande com pessoas que têm visões maravilhosas, visões grandes, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Agora vem o tempo, agora, louvado seja, e o ninho agora. O ninho é uma coisa interessante. Ela faz com os ninhos em lugares altos, em montanhas altas. A montanha mais alta do mundo fica em Nepal, na Índia, que é 8.848 metros de altura, de altitude. Muitas pessoas já morreram, não conseguiram subir até o topo, e muitos subiram. A montanha mais alta do mundo. E a águia coloca os seus ninhos em lugares altos, irmãos. E todo ano, louvado seja, ela faz o seu ninho, ela choca no mesmo ninho, ela não sai mudando. Irmão, ela só reforça, então, a renovada ali tudo, e ao mesmo ninho, todo ano, ela está ali chocando os mesmos, quer dizer, ela tem um endereço fixo. Olha aí. Louvado seja, ela sabe o que quer. Ela faz o ninho ali dos gravetos, tudo, depois ela coloca uns espinhos, depois coloca a pena, coloca uma pele de animal, qualquer coisa, depois coloca os ovos lá, o tempo de implumação e incubação. E fica lá em cima dos ovos lá, irmão. Aí nasce os filhotes. Os filhotinhos nascem, aquela belezura, aquela coisa linda. E aí começa a crescer os filhotes, dá pena tudo.
Louvado seja o Senhor, começa a crescer. E começa a crescer, começa a ficar bonito. E depois, irmão, veio um tempo que os bichinhos, ela queria empurrar os bichinhos para voar, para ir atrás das comidas dele, né? E caçar. Mas está bom demais, irmão. Eles querem o quê? Comer, beber e dormir. E a mãe sai, o pai fica em cima, o pai sai e a mãe fica em cima. E assim está uma maravilha, irmão. Uma benção demais. É só comer, beber e dormir. E a mãe em cima ainda não tem outra vida, não. Mas só que os bichinhos não sabem o que está esperando, achando que o pai é a coisa mais linda do mundo, é uma maravilha, a vida, a coisa. De repente ela não veio, começa a empurrar os filhotes para vai, não vai. Os filhotes não vai. Ela acha por bem, ela puxa o quê? Ela começa a puxar as penas e puxa as penas de animal, de cordeiro, alguma coisa, puxa tudo, aí puxa o tapete que está embaixo, os filhotinhos, irmão, descem para baixo. Quando desce para baixo, os espíritos estão esperando, irmão. Quando eles batem a traseirinha, irmão, de baixo, louvado, ele baixa a traseirinha, louvado, nos espinhos ele já pula já. Ele já pula e vai para a beirada, irmão. Não, e vai para a beirada. Agora não tem como voltar mais, a vida de conforto não tem mais, que a mãe puxou o tapete, e a mãe empurra os filhotes para ir, não vai. Aí empurra, ele olha a altura, irmão, não vai por nada, não vai. Ela, a mãe, você faz, pega com as garras, irmão. Pega com as garras, irmãos, e vai passear com eles, e eles acham a maravilha, irmão, nas nuvens. Passeando, naquela coisa maravilhosa. De repente a água só faz isso, irmão, só abre as garras, irmão. Abre as garras, os filhotes, irmãos, descem. Os filhotes descem, irmãos, e começam a se bater, sabe? Se bate de um lado, se bate do outro. E eu estava vendo alguns livros, diz que a águia, irmão, tem umas delas que ela se esconde nas nuvens para a pessoa achar que não tem mais nem pai nem mãe, para se virar mesmo. Aí ela fica olhando, ela fica analisando se vai morrer ou não. Quando a mãe acha, o pai acha que o filho vai quebrar a cara, que vai bater a casa na roça, vai se afogar, bater em rápido, aonde ela desce com muita velocidade e pega ainda no alto ainda, louvado seja o nome de Jesus, e vai novamente. Eu estava vendo uma pesquisa que diz que muitas vezes ela faz isso por 2, 3 vezes só, e não fica um negócio que vai para cima e salta, vai para cima e salta, depois volta a punir novamente. Não, ela foi para se virar mesmo, o mundo, para ir atrás de tudo. Louvado seja. Aí o filhote começa a voar. E quando é uma onça, quando é um bicho mais feroz, irmãos, para ela pegar, ela dá um voo, irmãos. Ela não vai de frente, de lado não. Ela vai por trás e mete as garras nos olhos, para perder a visão. Quando é muito grande, ela joga das rochas lá de cima, para os animais morrer sozinhos, e ela tem o trabalho só de comer. Então, olha só a sabedoria, louvado seja a sabedoria da águia. É a mesma coisa nós na presença de Deus. Nós já aceitou Jesus Cristo, foi batizado com o Espírito Santo, já sabemos ler a palavra, temos dons espiritual, e muitas das vezes, louvado, nós fica na zona de conforto. Não queremos congregar mais, não queremos cantar mais, não queremos mais orar mais, não queremos congregar mais, fica na zona de conforto. Aí vem a luta, vem a prova, as portas se fecham, fica tudo travado. Louvado seja, por isso que a Bíblia diz: não desprezais a igreja de Deus, os que nada tens. A Bíblia diz para nós buscar o Senhor enquanto se pode achar. Pedro não se conformava com a zona de conforto. Louvado seja Jesus, enquanto o povo estava chamando que Jesus era um fantasma, e Jesus disse: mestre, se é tu mesmo, eu vou ir ter contigo. E Pedro, nesse dia, um dia só, ele teve mais fé do que Moisés. Louvado seja, que Moisés, Jesus precisou, com as suas narinas, abrir o mar vermelho, ficar tudo sequinho para eles passar. Irmão, sem mar abrir, sem Jesus assoprar nada, Pedro foi por cima mesmo. Mas se afundou.
Ah, mas vem vento, vem tempestade, ele se afundou, deixou, irmão, quem nunca se afundou? Quem muitos não olhou para vento e para tempestade? Quem muitos até mesmo já não se afundou na vida, mas não deixou de olhar para Jesus? E não foi a nossa mão que pegou nas mãos de Jesus, mas a mão de Jesus que pegou na nossa e colocou em pé. Colocou no barco e disse: homens de pequena fé, por que duvidaste? E Pedro não teve muita moral naquele barco. Novamente se afundou, mas se afundou nos pés de Cristo. E voltou para o barco com muita moral. Não, eu andei sobre o mar. Eu vi segunda pessoa louvando no mundo que andou por cima do mar. Irmão, esse é o nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Comprova-se, prova, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Amém. Já vou finalizar. Deu um tempo também, irmãos, do seu bico ficar aquela casca, e as suas penas, ela arranca tudo do corpo, ela arranca tudo. Quando ela está com 40 anos, ela fica 150 dias numa toca, arranca tudo as penas do corpo e mete o bico, irmão, na rocha, vai batendo, até aquela casca sair. E ela fica uns dias sem comer, agonizando de dor, até cicatrizar, e um bico novo. Depois ela passa a se alimentar com muita dificuldade. Ela dá um mergulho em água salgada para estancar. Depois ela fica numa rocha, tira todas as penas do corpo todinho, e fica 150 dias dentro de uma rocha, porque ela não se conforma, irmãos, com a vida até mesmo de não brilhar mais, de não, aquela casca no bico, não ter aquele voo brilhante. Louvado seja, ela se isola até mesmo para se renovar. E agora a pergunta é essa: como é que ela se alimenta? Não, é simples, elas são unidas. E quando ela está toda nua, até mesmo em uma rocha, as outras águias, irmãos, vai até aquela toca levar alimento para ela prontinho, para ela comer, até mesmo se renovar novamente e ir para a batalha, até mesmo, louvado seja o nome de Jesus, buscar os seus alimentos. Elas ficam isoladas. Tira aquele bico cascudo, tira todas aquelas penas, nasce outras bonitas, outras lindas, e volta para a batalha novamente. Louvado seja, para enfrentar os leões, enfrentar o urso. E quando é tartaruga, irmãos, eu fiquei pensando, como é que ela se alimenta de tartaruga? Bom, há sabedoria, irmão. Tiago 1,4 diz que nós temos que estar pedindo para Deus sabedoria, irmãos. Sabedoria, Deus dá sabedoria. Dá-me sabedoria, Deus. E aí, irmãos, eu estava pesquisando, eu fiquei pensando, como é que ela vai comer uma tartaruga? Não é simples demais, irmão. Ela pega a tartaruga e leva para o alto, irmãos. Quando ela está bem no alto, ela só abre as garras assim, ó. Abre as garras, a tartaruga vai bater na rocha, irmão. Vai bater nas rochas, vai espedaçar tudinho. A tartaruga, ela tem um trabalho só de comer. Louvado seja, ela tem um trabalho só de se alimentar. Isso é o nosso Deus. Que nós possamos, louvado seja, pegar muitas virtudes, muita sabedoria, louvado seja, sobre a águia. Tem um ditado que diz: diga com quem tu anda, que eu digo quem tu és. Anda como sábio e tornará mais sábio ainda. Louvado seja, é muito importante, irmãos, a gente está andando com Jesus. Continua andando com Jesus. Jesus, Ele é o seu melhor amigo. Não desista. Vai pedindo paciência para Deus, vai pedindo ânimo para Deus, vai pedindo sabedoria para Deus. Sabe que Deus, Ele se agrada daquele que espera, sabe que Deus está trabalhando. Vamos pedir renovação para Deus, para enfrentar as labutas da vida. Deus, irmãos, não nos desampara. Por maior que seja a sua prova, a sua dificuldade, a sua dor,
Continua olhando para Jesus. Não desista. Irmãos, não desista. Não volta para trás. Eu estou 30 anos, irmãos, falando. Minhas mensagens simples. Eu sempre falo para o pessoal: não desistir. Meus pais ganharam na Nazaré para Jesus. Foi uma das melhores missionárias da Zona Sul. Meu pai desistiu, tiraram a vida dele. Meu irmão desistiu, tiraram a vida dele. Minha mãe desistiu, pegou depressão, morreu. Meu irmão também morreu. E eu estou aqui não porque eu sou bom, eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Amanhã os teus filhos, os seus netos, os seus parentes vão falar de você. E que você tem preparado para que eles venham falar de você. Não. A minha mãe, minha avó, e fulano, ciclano, ele foi uma bênção. Nunca desistiu. Quem foi falho foi, mas nunca desistiram de Jesus. Então continua olhando para Jesus. Não vamos deixar de congregar, não vamos deixar de orar, não vamos deixar, louvado seja, estar abençoando a casa de Deus. Não vamos desprezar as coisas simples. Por maior que Deus te abençoa muito, muito. Louvado seja o nome. A minha nora, que é a Giovana, já está na televisão, está cantando essas peças que Isadora, que vocês cantou tudo. E eu já chamei ela, assim, ó, você nunca perca humildade. Você nunca perca, você nunca despreza as igrejas pequenas. Deus está colocando você em grandes lugares, já está na televisão, já está gravando tudo. Agora dia 16 vai ser o lançamento, 6 horas da tarde. E eu chamo sempre meu filho, irmão, ficou 6 meses aqui no monte aqui, ó. 6 meses. Chegava na igreja assim, caiu um monte de pessoas endemoniadas, pessoas vomitando, e um monte de coisa. Falei, ó, vocês não percam humildade, não se vangloria. Louvado seja o nome de Jesus. Não despreza as pessoas, não despreze o pastor, honre o pastor, honre a pastora. Louvado, nós temos que ficar debaixo de 3 bênçãos, irmãos. De 3 bênçãos. Primeiro, você tem que estar debaixo da bênção de Deus. De Deus. E em segundo lugar, você tem que estar debaixo da bênção do seu pastor. Foi o que Deus disse para Abraão: abençoarei os que te abençoam. Fica debaixo da bênção da sua pastora, fica debaixo da bênção. E em terceiro lugar, fique debaixo da bênção do seu pai e da sua mãe, que é o primeiro mandamento, promessa para que vá bem. Amém. E prolongue seus dias na terra, que o vosso Senhor teu Deus se dá. E as palmas logo.